PEC do teto de gastos públicos deve ser votada na Câmara dos Deputados na próxima semana, já em segundo turno. Na primeira votação, a matéria passou com folga no plenário, mas em pesquisa de opinião do Instituto Vox Populi, a proposta foi rejeitada por 70% dos entrevistados. A PEC 241 congela as despesas do governo federal com valores corrigidos apenas pela inflação por até 20 anos. Ela é defendida pelo governo Temer como medida para o equilíbrio das contas públicas. Já a oposição e parte dos economistas dizem que a população mais pobre vai pagar caro com a piora do atendimento de áreas como saúde, educação e políticas sociais. Conversa comigo o economista Fabrício José Mício, que é professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Fabrício, a PEC está sendo tratada pelo governo Temer como assim, a pedra de toque para o enfrentamento do ajuste fiscal. Em que medida essa PEC é indispensável realmente para que o governo ajuste suas contas? Bom, veja bem, na verdade a PEC é um instrumento de ajuste fiscal. Então eu acho que o ajuste fiscal, nesse momento, ele é indispensável. Você precisa ter o ajuste fiscal. Mas você tem diferentes formas de ter esse ajuste fiscal. E a PEC é apenas uma das formas, né, que o governo tem. Foi a escolha que o governo fez. Exatamente, a escolha que o governo fez. E está sujeita a uma série de críticas por conta dessas coisas que você antecipou, de que, de fato, a população mais pobre provavelmente é quem vai pagar, se ela for aprovada, do jeito como está, né? Que ainda pode ter algum tipo de modificação no plenário e no Senado. No Senado. Então, o ajuste fiscal, por conta da conjuntura econômica, ele é indispensável. Então, você precisaria fazer, né, reequilibrar as contas do governo. Agora, a PEC está dentro de um arcabouço um pouco maior, né? Um arcabouço de identificar na política fiscal, não mais aquela política fiscal ativa, né, em que o Estado promove bens e serviços, mas ela é apenas uma política fiscal que objetiva gerir, né, as contas do governo. E por conta, né, nesse raciocínio, se o governo for um governo que tem as contas em dias, então você aumentaria a credibilidade, a confiança do governo, isso permitiria redução da taxa de juros, né, e entrada de capitais externos para investimento. O que você está dizendo é que, na verdade, é um projeto que está em curso de mudar a relação dentro do país, do Estado, com a sociedade. Exatamente, é um projeto de governo de Estado, né, que propõe... Né, que é um projeto liberal. Exatamente. A PEC é só um instrumento dentro de uma visão maior sobre o papel da política fiscal, que não é a política fiscal que a gente conhece, né, do Estado gerindo e provendo bens e serviços. É uma gestão fiscal que promove simplesmente o equilíbrio das contas públicas, né, e dentro de uma visão de Estado mínimo, né, aquele Estado que simplesmente provém saúde, educação, algum tipo de segurança. Agora, falando em saúde e educação, esse é o principal ponto, né, das críticas em relação à PEC, porque no que se congela, enfim, as contas do governo, a PEC diz que ela vai ficar, quer dizer, o limite dos gastos vai ficar preso só à inflação do ano anterior. Isso. Não é isso? O que a PEC prevê é que a partir de 2017, né, os gastos com educação vão ser os gastos desse ano, né, que é o limite de 18% que a Constituição estabelece, e a partir de 2017 vai ser corrigido somente pela inflação, né? O que acontece é que você tem perdas reais ao longo do tempo, né? Nesses 20 anos, você tem o crescimento da população, você tem o envelhecimento da população, que afeta, né, o gasto per capita de cada um dos habitantes. E, portanto, é óbvio que se a população cresce, e ainda existe uma transição demográfica, no sentido de que a população brasileira vai envelhecer, e, portanto, a expectativa é que demande mais, né, serviços de saúde, como o seu gasto mínimo está vinculado ao exercício anterior, então o gasto per capita vai diminuir, né? E, portanto, quem perde é justamente quem usa esses serviços, que é a população mais pobre. O argumento de que os hospitais vão voltar até aquelas imensas filas e lotados, que nós já não vivemos uma situação ideal e que vai se agravar muito. Exatamente. Veja só,
os serviços de educação e saúde no Brasil já são deficitários, né? O que a PEC está estabelecendo é que, no máximo, né, a gente vai ter, né, esse serviço que tem agora, tá, durante os 20 anos. Se, né, não piorar, e que a expectativa é que vai piorar por conta dessa transição demográfica e das coisas que vai acontecer. Agora, tem alternativas para isso? Eu quero antes fazer uma consideração. Você está falando como um economista, né? Uma pessoa que consegue reconhecer essa ferramenta e como que ela é inserida e em que contexto, com que projeto, né? Agora, há colegas, seus colegas, alguns deles têm opinião diferente. Não é uma unanimidade a questão de como usar a posição o tamanho do Estado que ele deve ter, né? Então, há alternativas e por que há tanta divergência entre os economistas em relação a isso? A discordância entre os economistas ela é de longa data, então esses embates teóricos, né, de divergência entre a participação do Estado, isso já faz algum tempo que está na literatura e é do nosso dia a dia, né? Se tem alternativas, tem. O leque de alternativas ele é amplo. Então, veja bem, eu estou dizendo que, né, a gente concorda que existe um problema conjuntural de que as despesas se manteram num certo patamar e a nossa receita caiu. Então, portanto, a gente teve um aumento do déficit que se traduziu, né, no aumento da dívida pública. Então, esse é um dado. Quer dizer, a gente está gastando mais, né, do que está conseguindo arrecadar o país, né? Então, estamos de acordo de que existe um déficit. Precisamos resolver. O que parte dos economistas favoráveis à PEC dizem é que você precisa, né, olhar para o lado da despesa, né, e, portanto, fixar um teto para a despesa, que é o teto geral que a PEC propõe, né? E não olha pelo lado da receita. O que eu estou propondo é também olhar pelo lado da receita. A gente pode fazer um ajuste de despesa, né, eventualmente nesse momento conjuntural, mas a gente pode melhorar a arrecadação, por exemplo, fazendo a reforma tributária. Por exemplo, taxando lucros e dividendos, que não é taxado no Brasil. Por exemplo, taxando grandes fortunas e heranças. Só com isso você conseguiria uma contribuição que é bastante significativa. Um estudo do IPEA mostra que só taxar grandes fortunas e heranças daria em torno de 47 bi. Se você tem um déficit de 170, 47 bi é bastante expressivo. Então já conseguiria, a partir daí, né, reduzir essa pressão, digamos assim, sobre o ajuste do governo. Então, ver também o outro lado da receita, eu acho que é importante. Mas aí existe, né, pois de retórica. Por que este não é um caminho do governo Temer? Eu acho que o governo Temer está alinhado, né, com os capitais nacionais e internacionais e, portanto, como esse é o elo mais forte, né, no poder de barganha, eles têm a prerrogativa, né, de jogar o ônus para a população. E a população nem sempre é relativamente bem informada sobre isso, né? E existe toda uma propaganda, e existe todo um discurso que às vezes acaba convencendo parte da população de que o melhor para ela é o que o governo está propondo, quando de fato a gente sabe que tem problemas de longo prazo. Então eu acho que é um pouco isso, né? O elo mais forte é o governo apoiado pelos setores patronais, como o Fiesp, enfim. Os críticos da PEC estão dizendo o seguinte, que a pressa do governo de aprovar a PEC não é nem tanto pela necessidade da própria economia, mas é de passar logo antes que a população se dê conta do real impacto disso na vida dela, né? Você acha que isso procede? Faz muito sentido. Veja bem, o Temer e a equipe econômica que assumiu o governo, quando a Dilma ainda era presidente, eles eram defensores do ajuste fiscal. Tanto é que o Levi, que foi ministro da Dilma, entrou e fez o ajuste. E é por conta disso, inclusive, que eu acho que o Brasil entrou nessa trajetória, né, que a gente conhece de crise. Mas esse pessoal, que era contrário ao governo Dilma, né, eles acreditavam que o ajuste fiscal era importante. No momento que eles assumem, né, o governo e que a trajetória lá do impeachment já está consolidada, o déficit que era de 90, próximo a 100 bilhões, né, passa a ser 170 bilhões. Então, eles fazem uma expansão fiscal no momento que eles assumem. O pacote de bondades do Temer, né, com o reajuste do judiciário, com a concessão de benefícios para as empresas e para alguns setores do funcionalismo. Então, veja, a retórica
dessa equipe, ela digamos assim, incoerente, porque eles pregam uma coisa e fazem outra, né? E, portanto, eu acho que a pressa do governo está um pouco por conta disso, a população não entender exatamente o que está acontecendo e quando vê, já está na legislação, e uma vez na legislação a gente sabe os problemas. Agora, vamos levar em conta aí que essa aprovação na Câmara estará consolidada na próxima semana e vem aí, então, a votação no Senado. Pelo ritmo, né? Mais um mês e essa votação estará totalmente concluída, dando um espaço mais largo. Enfim, antes do final do ano. Quando nós sentiríamos, de fato, o impacto da PEC, desse teto de gastos na saúde, nas políticas sociais, na educação? Então, vamos só fazer um pequeno parênteses aqui. A PEC é só um instrumento. Eu acho que depois da PEC, condicionado à PEC, vem uma série de outras reformas, que é a reforma da Previdência, depois a reforma trabalhista, né, e todas as outras reformas que o governo está propondo. Mas falando especificamente da PEC... Nessa ordem, inclusive. Nessa ordem. Falando especificamente da PEC, eu acho que para o ano que vem, né, por conta dessa regra, né, de fixar um mínimo para a saúde e para a educação, e a educação tem um bônus, né, porque ela sai de 13,5%, que é o que prevê a Constituição, e passa a ser 15% já no ano que vem. Esse 15% estava previsto para 2020, mas eles anteciparam, então você tem um pequeno ganho real, né, para 2017. Isso está previsto na PEC, né? Isso, na PEC. Então, acho que para o ano que vem ainda as coisas vão bem, até 2018. A partir de 2018 é que, de fato, a população começa a sentir, sem considerar que isso vai minando as possibilidades de investimento. Então, você não vai fazer investimento porque lá no ano seguinte você não vai ter recursos, né? O teu recurso está limitado pelo teu orçamento anterior. E os efeitos para a economia propriamente dita? O que acontece é que quando você estabelece esse limite para os gastos, né, esse gasto ele está limitando todas as contas, né? É custeio, é folha de pagamento e é investimento. É a soma dos gastos, a soma de todos, né, do governo federal. E eu acho que aí é um equívoco da PEC, né? Eu concordo que tem que ter um ajuste fiscal, acho que todos os setores devem contribuir, né, de acordo com os seus ganhos, para que se resolva esse problema e a economia volte a crescer. Agora, limitar os gastos do governo em investimento é prejudicial à economia, porque os gastos de investimento do governo, sobretudo numa recessão, o multiplicador, que é o quanto ele gera de renda para cada real gastado, ele é altíssimo. Então você deixa de ter um instrumento, né, que o governo poderia operar para facilitar a retomada do crescimento via investimento público. Isso pode levar o Brasil a uma recessão? Pode piorar a recessão, né? E pode demorar que o Brasil saia dessa recessão por conta de que o Estado está, a partir da aprovação da PEC, com as mãos amarradas, né? A tese é de que, supostamente, os capitais internacionais virão por conta desse indicativo de credibilidade, né? Mas a gente sabe da história do Brasil que, nos anos 60, esperávamos os capitais internacionais, não vieram, né? Nos anos 80, os capitais internacionais não vieram. Nos anos 90, os capitais, depois da abertura, também não vieram, a não ser em alguns setores específicos, para comprar o patrimônio que aqui está. Então, eu particularmente acho uma... Por que acontece? Por que ciclicamente se trabalha por isso e não acontece, não vem? Porque os capitais internacionais não respondem só a estímulos externos. Os capitais internacionais dependem de uma conjuntura global, né? Então, se daqui a pouco os Estados Unidos aumentam a sua taxa de juros, é provável que, dado que os Estados Unidos a segurança máxima do sistema capitalista, então é provável que os capitais prefiram ir para os Estados Unidos do que vir para cá. Aí o Brasil, em vez de diminuir a taxa de juros, teria que aumentar a taxa de juros, né? Ou se a recuperação da Europa se tornar mais evidente, os capitais preferem investir lá do que vir para o Brasil. Então esse ciclo de redução previsto na taxa de juros, ele é bastante questionável. É uma aposta, é uma escolha que o governo está fazendo, mas não é uma certeza, né? Você não tem certeza de que de fato isso vai acontecer. Se a conjuntura internacional mudar, pode acontecer o inverso, inclusive. Então os capitais internacionais não respondem só a estímulos advindos do governo brasileiro e da economia brasileira. Eles estão circulando, buscando novas oportunidades. Agora, de fato, reduz o ritmo do aumento da dívida pública do Brasil na medida que reduz juros.
né? Isso. Se cair a taxa de juros, né, você tem uma redução. As estimativas mais ou menos apontam, isso não é um dado fechado, mas é muito próximo a isso, que a redução de 1% na Selic gera uma economia de mais ou menos 20 bilhões de reais. Então, quer dizer, se cair de 14,5 para 13,5... 20 bilhões de reais por ano que você deixa de pagar, né, como juros da dívida. Que é uma economia significativa, né, para um déficit de 170. Se você conseguir ter 20 bilhões no ano, em 5 anos você já consegue reduzir drasticamente o déficit. Dá, né, para fazer o metrô de Belo Horizonte. Exatamente. Mas você fez uma referência aí à Previdência, à reforma da Previdência, que o governo Temer, recentemente o próprio Michel Temer, chegou a falar sobre colocar aí algumas propostas, né, antecipar algumas propostas. E tem também a reforma trabalhista, que está sendo tratada como uma coisa mais para frente. A CUT contratou a Vox Populi, eu até mencionei no início, a pesquisa, é uma pesquisa que vê aí a PEC 241, que os entrevistados, pelo menos 70%, rejeitam a PEC 241. No caso da reforma da Previdência, 80% dos trabalhadores. E tem também uma avaliação do Temer, que diz aí que 74% dos entrevistados avaliam ele mal. O governo Temer tem condição de fazer essa reforma da Previdência, apesar da boa relação com o Legislativo, quer dizer, tem demonstrado pelo menos que está com o controle, né, da base, mas tem condição de levar a termo essa reforma nos termos que o governo está propondo? A considerar o cenário político, né, de que parece que você não tem mecanismos de pressão para pressionar o seu deputado, o seu senador, né? A gente sabe que as manifestações da população são duramente reprimidas, é só ver o Paraná, São Paulo, como é que as coisas acontecem. Eu acho que a manobra que o governo tem, ela é, assim, bastante temerária. Eu diria até que é provável que o Temer consiga, né, fazer os jantares dele e conseguir o número de votos para aprovar, mesmo tendo como você mostrou, esses dados contrários a isso. Eu sou bastante temeroso, eu acho que sim. Eu acho que se não tiver algum tipo de pressão maior, se as coisas continuarem como está, eles vão aprovar a revelia da população e a revelia dos movimentos sociais. Então, por enquanto, o que o Congresso tem mostrado e o Senado é de que esse grupo político, né, que apoiou o impeachment e que está alinhado com o governo é bastante coeso. Então, eu tenho a impressão de que a PEC passa, né, e a partir daí começa a reforma da Previdência e aí uma atrás da outra. Então, cria-se um núcleo e segue-se com as reformas. Agora, a PEC também terá um impacto sobre o salário mínimo. Veja bem, a PEC, você tem 3 grandes contas na PEC, que é saúde e educação, que estabelecem um mínimo, né? E aí você poderia realocar o restante dos gastos entre as outras contas. O problema é que entre as outras contas tem a Previdência. E a Previdência, já se sabe que gradativamente ela vai aumentando os seus gastos, né? Porque a população vai envelhecendo e tem cada vez mais pessoas utilizando isso. Então, mais pensionistas, mais aposentados. Isso. Não sobra margem de manobra para você, por exemplo, alterar o salário mínimo, porque se você altera o salário mínimo, você altera também boa parte da Previdência. Então, se você fixa um limite para os gastos, essa conta não bate, né? Então, é provável que o salário mínimo não tenha ganhos reais como teve no período recente. Então, você pode até, na margem, conseguir realocar alguma das contas e conseguir algum ganho no salário mínimo, mas isso é na margem, porque as contas estão presas, né? A Previdência cada vez mais abocanhando a fatia do bolo. Quer dizer, a valorização do salário mínimo deixa de acontecer e deixa de ter um efeito redistributivo para o país, né? Esse projeto de Estado mínimo é um pouco isso, né? Você deixa de ter políticas públicas, né, vinculadas, direcionadas ao atendimento da população, e você só fornece o básico, saúde, educação e políticas assistencialistas, né? Então, tirar as pessoas da miséria, melhorar
a saúde, enfim, a renda da população do campo deixa de ser política pública, né? Política pública é só saúde, educação e segurança. Agora, há uma tendência de os estados também terem esse limite do teto de gastos. Isso está numa negociação, num acordo, né, que foi fechado para a renegociação da dívida. Pode-se esperar que não serão só as contas federais, né? A renegociação da dívida, o compromisso que os estados assumiram era de seguir, né, uma cartilha onde você tem que reduzir os seus gastos e cumprir, né, uma série de metas impostas pelo governo federal. Caso você não cumpra isso, você é punido, né? Houve até uma discussão sobre que nessa cartilha estava não reajustar o salário dos funcionários públicos estaduais, né? Parece que isso foi retirado por conta da pressão de diferentes segmentos, né? Mas se você fixa as outras contas, você não pode gastar, não sobra espaço para dar aumento para a folha de pagamentos, portanto, também os estados vão passar por essa limitação. Nós podemos dizer que a população, então, tem motivos para temer perdas de direitos nos próximos anos? Sem dúvida nenhuma. Se nada for modificado na PEC e ela for aprovada assim, né, e se as reformas subsequentes foram aprovadas como foram indicadas pelo governo Temer, reforma da Previdência, flexibilização da legislação trabalhista, for aprovada da forma como foi indicada, as perdas para a população e para o trabalhador serão significativas no médio e curto prazo. Professor, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Naturalmente, essa é a sua opinião, é um olhar, né, sobre economia, sobre esses instrumentos que o governo Temer está lançando mão. É uma escolha, né, como você disse, dos meios para o enfrentamento do ajuste fiscal. Eu agradeço. Obrigado. Eu conversei com o professor Fabrício José Mício, doutor em Economia e professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Nós falamos aqui sobre a votação da PEC 241, que pretende congelar as despesas, os gastos do governo federal por até 20 anos. Essa PEC já passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados, será votada na próxima semana em segundo turno e segue para o Senado. Ela deve provocar um grande impacto sobre os serviços, sobre o atendimento que o governo federal faz à população. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.